Um bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de expressar ao querido amigo, Dr. Manuel Jorge e Silva Neto, a honra, a alegria em poder revê-lo desde os bancos da pós-graduação, imenso carinho, amizade, afeto, nosso diretor adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União. Estender os meus cumprimentos também a todos os presentes, ao diretor da escola, Dr. Paulo Gustavo, ao meu colega de painel, a doutor Casagrande, a estender os meus cumprimentos a todos que estão aqui, amigos e amigas, e trazer aqui a minha contribuição a este debate, enaltecendo a contribuição do doutor Augusto Aras, pela excelente exposição, tão inspiradora, consistente, ao mesmo tempo com tanta poesia, com tanta filosofia, com tanta sociologia, com tanta história, fazendo pontes dialógicas do direito com outros saberes, e com isso, então, aqui pretendo tratar do tema da hermenêutica constitucional e liberdade religiosa a partir de 3 questionamentos. O primeiro deles é como compreender o alcance do direito à liberdade religiosa sob a lente dos direitos humanos, à luz do que eu denominaria do sistema jurídico multinível. Num segundo momento, qual é o alcance dos deveres dos Estados e do Estado brasileiro para assegurar a proteção ao direito à liberdade religiosa? E, finalmente, a terceira pergunta, quais são os desafios contemporâneos para fortalecer a proteção do direito à liberdade religiosa? Então, começo com a primeira questão, ou seja, como compreender o alcance deste direito à liberdade religiosa sob a ótica dos direitos humanos e considerando o sistema jurídico multinível. Aqui teço como ponto de partida este paradigma do sistema jurídico multinível, em que há a arena global, regional e local abertas aos diálogos, empréstimos, impactos, incidências, influências mútuas e recíprocas, tendo como maior princípio a dignidade humana e a sua tradução com o princípio pró persona. Vivemos um momento em que há o processo de internacionalização de direitos humanos, o processo de humanização do direito internacional, o processo de constitucionalização do direito internacional e de internacionalização do direito constitucional. Ou seja, a nossa Constituição, como as constituições latino-americanas, carregam, contemplam cláusulas de abertura constitucional que dialogam com o processo de internacionalização de direitos humanos, ampliando, assim, o bloco de constitucionalidade. Portanto, nesse percurso, enfocando o sistema global, destacaria desde logo a Declaração Universal de Direitos Humanos, que no seu artigo 18 estabelece o direito à liberdade religiosa, o direito de ter uma religião, de não ter qualquer religião e de mudar de religião. Portanto, há este reconhecimento no plano universal desta dimensão espiritual como essencial, como intrínseca ao ser humano. A vivência interna de cada indivíduo, a sua autodeterminação, a sua liberdade, o reconhecimento da sua autonomia na consciência individual, liberdade pessoal, a sua livre escolha religiosa. Como bem lembrava o procurador-geral, doutor Aras, quando citava Viktor Frankl, todos nós buscamos um sentido, todos nós buscamos conferir um significado à própria existência humana. Todos nós buscamos respostas ao mistério da vida, à dádiva da vida, a temas mais profundos e mais sensíveis. Todos nós construímos a nossa ponte com o sagrado, e isso habita o nosso mundo interior. Também a declaração estabelece a liberdade de manifestar a religião, de forma individual ou coletiva, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos, pelas liturgias, na esfera pública e particular. Na mesma tônica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 18, e foi ele ratificado pelo Brasil em 92, estabelece o direito à liberdade religiosa, reforçando a gramática narrativa da declaração, como o faz o Sistema Regional Interamericano, Convenção Americana, no artigo 12.
Também lembraria a Convenção Americana, no artigo 12, quando trata aqui da liberdade religiosa. Eu tenho a honra hoje de servir a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eleita que fui pela Assembleia Geral da OEA em 2017, para um mandato de 4 anos, estando, então, licenciada sem vencimentos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Mas o artigo 12 da Convenção Americana estabelece que toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e religião, e que esse direito implica a liberdade de ter a sua religião, de crer, de não crer ou de mudar de religião. E também a liberdade de professar e divulgar a sua religião, suas crenças, tanto em público, tanto em privado. Também estabelece que ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que limitem esta liberdade religiosa e que limitem o direito de mudar de religião. Agora, eu também dialogaria esse dispositivo com o artigo 13, parágrafo 5º, da nossa Convenção Americana, quando, também ratificada pelo Brasil em 92, proíbe qualquer apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que constitui incitamento à discriminação, hostilidade ao crime e à violência. E aqui também, o nosso querido Procurador-Geral, na sua conferência magna de abertura, já percorreu dispositivos constitucionais, em especial o artigo 5º, nos incisos 6º a 8º, que estabelece a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos, a proteção aos locais de cultos. Ninguém pode ser privado, e ele percorria a jurisprudência do Supremo, e a atuação emblemática do Ministério Público Federal, ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Mas também lembrava o Procurador-Geral, com muita ênfase, a importância da laicidade estatal. Este é um trunfo do Estado Democrático de Direito. Não há Estado Democrático de Direito sem laicidade estatal. Tampouco há laicidade estatal sem um Estado Democrático de Direito. Eu diria que a democracia e a laicidade compõem esse vértice duplo. Não há democracia sem laicidade, tampouco há laicidade sem democracia. E lembro que isso foi uma conquista constitucional, porque a Constituição de 1824, no artigo 5º, estabelecia a religião católica apostólica romana como a oficial do Império e assegurava às demais religiões somente o culto doméstico. Literalmente, na literalidade, o artigo 5º da Constituição Imperial de 1824 enunciava: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as demais religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, sem qualquer forma exterior de templo. É com a Constituição Republicana de 1891 que nós vamos construindo e densificando o princípio da laicidade estatal. E eu aqui endosso a visão do Procurador-Geral quando aponta que a laicidade estatal é uma garantia a todos nós. É uma garantia ao direito e à integridade do direito à liberdade religiosa. E aí temos este princípio como um ganho constitucional consagrado no artigo 19, inciso 1, que traz uma redação muito clara, vedando a União aos Estados, federal e municípios, estabelecer cultos religiosos ou crenças, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Portanto, este princípio deve ser lido à luz do sistema, da axiologia, da racionalidade, da ideologia constitucional, notadamente à luz do artigo 1º, inciso 3º, dignidade humana, à luz do valor do pluralismo político, que também é princípio fundamental que alicerça o Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 5º, e à luz do que nos enriquece tanto, o que nos orgulha tanto no Brasil, esse sincretismo, essa diversidade cultural, que é um elemento enriquecedor da humanidade. Portanto, temos aqui os componentes do direito à liberdade religiosa: a liberdade de crer, a liberdade de não crer, a liberdade de manifestar esta crença, esta religião, no âmbito público, no âmbito doméstico, individual ou coletivamente.
E aí, a segunda pergunta: qual é o alcance dos deveres estatais para assegurar a proteção do direito à liberdade religiosa? Ou seja, à luz do sistema multinível, tendo em vista a ordem global, regional e local, e, em especial, o artigo 19, inciso 1, como extrair deveres, como identificar o alcance das obrigações jurídicas do Estado brasileiro? Eu diria, e essa é a doutrina clássica dos direitos humanos, que há 3 deveres estatais. O dever de respeitar os direitos humanos, o próprio Estado não pode afrontá-los, violá-los. O dever de proteger, evitar que terceiros violem. E o dever de fulfill, de implementar os direitos humanos. E diria que a laicidade estatal reúne componentes essenciais. O componente da liberdade, o componente da igualdade, o componente da rígida separação entre as esferas pública e religiosa, lei civil e lei religiosa. A razão pública e secular de um lado, os dogmas religiosos do sagrado do outro. E aí nós temos aqui também deveres estatais que se extraem do artigo 19, inciso 5º. De um lado, é proibida qualquer discriminação. O Estado não pode tolher, impedir o funcionamento de religiões, portanto, da liberdade religiosa. E aí também eu dialogo a Constituição brasileira com a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseada em religião ou crença. Até lembrando aqui, fazendo essa advertência histórica, os profundos sofrimentos gerados à humanidade, as tantas guerras e conflitos em nome da religião. Mas não basta apenas não discriminar, não tolher, não impedir. Ao Estado se requer mais, se requer todas as medidas que fomentem, que assegurem uma arena pluralista e democrática, na qual todas as religiões mereçam igual consideração e profundo respeito. Portanto, lembro aqui que confundir Estado com religião implica a adoção oficial de dogmas incontestáveis, que, ao impor uma moral única, inviabilizaria qualquer projeto de sociedade aberta, pluralista e democrática. Ou seja, a ordem jurídica em um Estado democrático de direito não pode se converter na voz exclusiva da moral de qualquer religião. Os grupos religiosos, claro, têm sim o direito de constituir as suas identidades próprias, em torno dos seus princípios, dogmas, valores, pois são parte de uma sociedade complexa, diversa, pluralista e democrática. Mas não têm o direito a pretender hegemonizar a cultura de um Estado constitucionalmente laico, que merece respeitar as maiorias, mas, sobretudo, as minorias. Portanto, estas são, entendo eu, as vertentes constitucionais que demandam a laicidade estatal. Esta dupla vertente, ou seja, proibir a discriminação e a intolerância. O Estado não pode tolher, impedir o funcionamento livre das religiões, mas, por outro lado, tem tarefas positivas de manter, de resguardar a liberdade religiosa no marco de uma sociedade aberta e pluralista. Então, aqui eu fecho essa segunda pergunta, lembrando o quanto a laicidade estatal é um elemento fundamental, é uma pedra angular a qualquer Estado democrático de direito. E a garantia, retoma aqui as palavras do Procurador-Geral, é garantia para um direito fundamental universal, que é o direito, o livre exercício do direito à liberdade religiosa, considerando essa imensa diversidade do Brasil, esta riqueza e a demanda por um Estado secular. E eu terminaria lançando a última indagação. Quais, então, são os desafios contemporâneos para fortalecer a proteção do direito à liberdade religiosa? Penso que há 3 desafios. O primeiro é este que eu volto a insistir. O dever do Estado de assegurar, não só assegurar, mas garantir, proteger e promover uma arena livre e pluralista em que as mais diversas religiões recebam igual consideração e profundo respeito. Eu tive a honra de, por quase 2 anos, servir na Secretaria Especial de Direitos Humanos e presidir o Comitê da Diversidade Religiosa. E aprendi muito com as diversas crenças, com as diversas convicções religiosas, com as diversas maneiras de se exercitar a fé, de professar a fé.
Então, sempre a mim era uma honra, era uma dádiva poder, no marco daquela diversidade e riqueza cultural e religiosa, estar lá na liderança deste comitê. Hoje, no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, devo aqui aclarar que a nossa comissão, órgão autônomo e independente principal da OEA, tem por mandato promover e proteger os direitos humanos nos 35 estados da nossa região, estados da América do Norte, América do Sul, América Central e do Caribe, e nós recebemos denúncias graves de ataques à liberdade religiosa e à liberdade de culto, sobretudo agressões inadmissíveis, inaceitáveis contra as religiões de matriz africana. Isto ocorre no Brasil, isto ocorre na nossa região. Perseguição e ataques a comunidades judaicas. Temos também casos gravíssimos, inclusive da explosão de templos, por exemplo, temos um caso na comissão, teremos uma audiência pública virtual, tivemos o primeiro período de sessão, que foi virtual em julho, em 60 anos de história da comissão, teremos outro agora em setembro, está pautado uma audiência, caso emblemático ocorrido na Argentina. Também com relação aos povos indígenas, no Brasil temos apenas 0,4% de povos indígenas, mas na região, se nós somarmos, a média é 8 a 10% dos nossos povos nas Américas são indígenas, com tradições religiosas, que também muitas vezes são desrespeitadas. Então, estamos trabalhando na comissão com esta perspectiva da laicidade, de demandar dos Estados o cumprimento dessas obrigações jurídico-internacionais, que assegurem um ambiente pacífico, saudável, pluralista, diverso, inclusive com protocolos regionais que apoiariam os Estados nessas situações e demandariam, inclusive, como estratégia, diálogos sociais, diálogos interreligiosos, campanhas aí, e políticas públicas para promover a diversidade religiosa e combater toda e qualquer perseguição. Segundo desafio, proteger a cláusula da igualdade e proibição da discriminação, combater o discurso do ódio e da discriminação. E aqui, fundamental na região, é afastar, eu digo no Brasil, na região, tenho a honra de ser relatora para os direitos das pessoas LGBTI na região, ainda 9 países da região que criminalizam práticas homoafetivas. Então, é fundamental, ou seja, em nome da liberdade religiosa, há que se afastar qualquer discriminação e ataque aos direitos das pessoas LGBTI. Portanto, temos aí o tema da laicidade estatal, o tema da cláusula da igualdade e proibição da discriminação. A igualdade e a proibição da discriminação para o corpus iure interamericano integram o ius cogens interamericano, direito peremptório, inderrogável, supremo, portanto, igualdade e proibição da discriminação. Também aqui, uma vez mais, a Convenção Americana, que foi incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro, proíbe qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso. E aqui lembro também, percorro casos emblemáticos julgados pelo Supremo, como a DPF 132, em 2011, que por unanimidade assegurou proteção constitucional às uniões homoafetivas e também trouxe como um dos argumentos centrais o argumento da liberdade religiosa e do Estado laico, entendendo que as garantias da liberdade religiosa do Estado laico impedem que concepções morais religiosas guiem o tratamento estatal dispensado aos direitos fundamentais, tal como a dignidade humana, tal como o direito à autodeterminação, à privacidade, o direito à liberdade de orientação sexual. Lembro também a DPF 54, de 2012, temática antecipação terapêutica do parto em caso de anencefalia fetal, que mais uma vez se lembrou as molduras do Estado laico, preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade humana, a proteção da autonomia, da liberdade, privacidade e saúde. Lembro mais recentemente, 2017, a ADI 4439, sobre o tema do ensino religioso nas escolas, 6-5 foi o placar do Supremo, e um julgado paradigmático nesse tema, porque muito se debateu sobre o alcance da laicidade, a importância da convivência pacífica entre as diversas religiões, a neutralidade axiológica, como lembrava o nosso decano, que deve guiar o Estado para preservar a integridade do direito à liberdade religiosa.
E outro tema que está na ordem do dia, e aí é o ponto 3, bastante controverso, o tema do abuso do poder religioso. Então, eu lembro uma ação do Ministério Público Federal contra determinada liderança religiosa por anúncio de falsa cura do Covid-19. O tema do abuso religioso no campo do contexto eleitoral. São temas abertos, sensíveis, complexos e necessários. Então, eu concluo aqui fazendo este apelo, e aí me uno à voz do nosso querido Procurador-Geral da República, quando fazia este apelo final, e aqui eu me somo a ele, no sentido de que seja fortalecido o princípio da laicidade estatal. Vejam que no Brasil, nós temos, de acordo com estatísticas, o Brasil é considerado o maior país católico do mundo em números absolutos. Em 2000, os católicos eram 74% da população. 2009, 68%. Esse universo está caindo com maior fortalecimento dos evangélicos. Mas temos um país diverso no campo religioso. Temos temas que o Ministério Público Federal tem pautado, seja a questão buscando assegurar condições de igual liberdade religiosa e que o Estado seja inspirado pela razão pública e secular. Portanto, volto a insistir, a laicidade estatal como pilar do Estado Democrático de Direito, como elemento essencial para garantir direitos e liberdades fundamentais, em nome da igualdade, em nome da liberdade, em nome do pluralismo religioso. Então, aqui, fundamental é fortalecer o princípio da laicidade estatal, os seus componentes centrais, como pilar do Estado Democrático de Direito, com a dissociação da lei civil das normas religiosas, provendo a convivência pacífica entre as diversas religiões, a diversidade religiosa, a integridade do nosso direito, a liberdade religiosa, que o Estado seja guiado pela razão pública e secular e não pelos dogmas religiosos do sagrado, garantindo a diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas, morais, como condição própria da cultura pública democrática. E eu volto ao que dizia nosso querido amigo Manuel, quando lembrava e abriu os trabalhos, lembrando que é um direito em construção. E eu tenho esta crença, dialogando com Hannah Arendt, a cidadania não é um dado, mas é um construído. Norberto Bobbio, também na mesma linha, nos lembra que os direitos nascem quando podem, quando devem nascer, não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Portanto, nessa construção coletiva, como é a democracia, o Estado de Direito, que nós possamos, no marco de sociedade, uma sociedade tão complexa, pluralista, diversa, que nós possamos avançar e fortalecer o princípio da laicidade estatal, consagrando a integridade do direito à liberdade religiosa como condição da própria cultura política e pública democrática e como pedra angular de todo Estado democrático de direito. Eu agradeço imensamente a possibilidade de me somar a este tão belo evento. Muito obrigada.